Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Aplicada. Na videoaula de hoje, nós iniciaremos o capítulo Siderurgia, parte 1, que pertence ao módulo 1 do nosso livro-texto. O ferro foi, provavelmente, o principal metal manipulado pelos seres humanos. Acredita-se que o homem das cavernas já usava o ferro para a fabricação de artefatos agrícolas e armas rudimentares a partir de grandes fogueiras feitas dentro das cavernas, usando pedra e minério de ferro. Na cronologia que nós estamos apresentando aqui para vocês podem verificar que o Homo sapiens e o homem de Neandertal já possuía armas feitas com pontas de lanças de ferro que eram confeccionadas justamente em fornalhas rudimentares, como essa apresentada para vocês a seguir. Já no Egito Antigo, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o ferro era trabalhado e recebia o nome de metal celeste, visto que ele era obtido a partir de meteoritos vindo do espaço. Nesse período, o ferro era considerado um metal precioso e nobre, semelhante ao ouro nos dias de hoje, sendo, portanto, usado na manufatura de joias e adornos, como essa joia aqui esse adorno feito em metal que corresponde à deusa Ísis, ou esse outro que corresponde ao olho de Horus. Os esquimós também produziam armas de caça a partir do ferro proveniente de meteoritos. Os fornos mais antigos datam de 500 anos antes de Cristo e foram encontrados nas Ilhas Britânicas e na Alemanha. Fornos que empregavam processos mais evoluídos foram encontrados na Índia e no Japão por volta de 500 anos depois de Cristo. Já na Europa da Idade Média, a produção do ferro era considerada de extrema importância. Nesse período, a forja catalã era extensivamente usada para a redução direta do minério de ferro. Aqui nós temos um exemplo de uma forja catalã, de um forno, usado na forja catalã, e na figura seguinte nós temos o mecanismo de funcionamento dessa forja catalã, onde nós temos um fole, onde nós conseguimos injetar ar, que vai ser o combustível aqui juntamente com o carvão vegetal, aquecendo o minério de ferro para transformá-lo em ferro. Contudo, esta técnica produziu um material duro e quebradiço, usado na produção de armas brancas pesadas e de difícil manejo. Apenas ao redor do ano de 1450 é que se iniciou a produção de um material intermediário, denominado ferro-gusa, pois era possível alcançar maiores temperaturas durante o processo. Nessas condições, o ferro absorvia uma maior quantidade de carbono, oriundo do carvão vegetal, escorrendo de forma mais fluídica e permitindo um melhor manuseio. A posterior oxidação do ferro-gusa permitia a obtenção de um aço com melhores propriedades mecânicas, o que permitiu a fabricação de armas brancas mais leves, além de armas de fogo, como esse canhão representado na imagem a seguir. Assim, data do ano de 1640 o uso do primeiro alto-forno para a produção de ferro-gusa. Contudo, a necessidade de usar 4 kg de carvão vegetal para produzir apenas 1 kg de ferro causou uma enorme devastação florestal, aumentando consequentemente o preço da madeira e as restrições legais para sua exploração. Esses problemas só foram contornados em 1710 a partir do uso do coque, que é um derivado do carvão mineral, como substituto ao carvão vegetal. Porém, o grande avanço na indústria produtora de ferro só ocorreu em 1860 com o advento da máquina a vapor.
que transformou a siderurgia na mais importante atividade econômica e industrial dos países civilizados, sendo até hoje um reflexo do grau de desenvolvimento de um país. No Brasil, o primeiro grande fato relacionado à siderurgia ocorreu apenas em 1812, com o início da produção de ferro-gusa em Vila de Congonhas, Minas Gerais, atingindo o auge com a inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa CSN, em 1941, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Atualmente, o Parque Siderúrgico Brasileiro é composto por 27 usinas que são administradas por 8 grupos empresariais. CSN, que nós já comentamos, ArcelorMittal, que tem uma empresa sediada, uma indústria sediada no Espírito Santo, Villares Metal, Sinobras, Usiminas, Gerdau, VIM e Grupo Votorantim. O minério de ferro, ou mais precisamente o ferro, é o segundo metal mais abundante no planeta, perdendo apenas para o alumínio. Como vocês podem visualizar aqui nesse gráfico em pizza, nós temos que os elementos mais abundantes são o oxigênio e o silício. Contudo, o oxigênio e o silício vocês sabem muito bem que não são metais. Dentre os metais, que correspondem a essa fatia menor, nós temos o alumínio com 8% da abundância isotrópica e o ferro em segundo lugar, dentre os metais, com 5%. Esse metal é encontrado na natureza principalmente na forma de óxidos, embora também possa ser encontrado como carbonatos e sulfetos, em menor ocorrência, e até raramente na forma nativa. Os principais minérios de ferro encontrados na natureza são, portanto, a magnetita, ou Fe3O4, ou ainda FeO3, que apresenta um teor nominal de ferro de 72,4% e um teor real da ordem de 50% a 70%. Essa diferença se deve basicamente à presença de ganga no minério, ganga que corresponde a todos os outros minerais encontrados no minério e que não apresentam interesse comercial. Geralmente, essa ganga é prejudicial à economicidade da lavra, pois diminui o teor de ferro. Consequentemente, dificulta a extração e beneficiamento do minério. Por fim, a magnetita apresenta uma coloração cinza escura a negra, como vocês podem observar aqui na imagem, bem como propriedades magnéticas, que tornam mais fácil sua concentração nas etapas de beneficiamento. O segundo minério de ferro muito importante é a hematita, ou Fe2O3, que apresenta uma coloração vermelha, como vocês podem visualizar aqui na imagem. A magnetita é o tipo mais comum de minério de ferro, a hematita é o tipo mais comum de minério de ferro e apresenta um teor nominal de ferro de 69,5% e um teor real da ordem de 45% a 68%. Em terceiro lugar, nós temos a limonita, ou FeOH2O, ou óxido de ferro hidratado, que apresenta uma coloração marrom, como vocês podem também verificar aqui na imagem. A limonita pode conter de 1 a 3 moléculas de hidratação. No nosso caso aqui nós temos uma limonita com uma molécula de hidratação. Portanto, seu teor nominal de ferro pode também variar. Por fim, a limonita apresenta um teor real de ferro na faixa de 20 a 50%, sendo considerado um minério relativamente pobre em ferro. Em quarto lugar, nós temos a siderita, o Fe2CO3, que é um minério de baixa ocorrência, normalmente associado à hematita. Apresenta um teor nominal de ferro de 48,3% e um teor real da ordem de 10 a 40%. Em quinto lugar, nós temos a pirita, ou sulfeto de ferro, FeS2, que não apresenta interesse siderúrgico, porque possui baixa ocorrência e é normalmente associada à mistura de minérios de outros metais
como minérios de cobre. Devido à sua coloração dourada, como vocês podem verificar aqui na imagem, ela foi muitas vezes usada para enganar pessoas. É o famoso ouro dos tolos. Como ocorre então o processamento do minério de ferro? Os minérios de ferro são normalmente lavrados a céu aberto, pois são basicamente depósitos aluviais. E inicialmente o minério passa por processos físicos de beneficiamento simples, com fragmentação por britagem, moagem, pulverização, classificação por peneiramento e concentração por método de separação magnética. Em seguida, o minério poderá passar também por processos químicos de preparação, envolvendo aquecimento a altas temperaturas. E nós temos então a representação esquemática, um fluxograma genérico da produção de ferro a partir do minério de ferro, que se inicia aqui com o minério de ferro passando por um triturador. Em uma das vias nós vamos ter então o minério granulado, que passa por um novo triturador para adquirir dimensões menores. Daí ele vai ser separado ou classificado a partir de um processo de flutuação para que se possa obter o pó de ferro. A esse pó de ferro nós adicionamos argila betonítica e calcário, que logo adiante nós falaremos a função de cada um dessas substâncias, e levamos esse pó de ferro com essas demais substâncias para a formação de pelotas nos tambores de peletização. Em seguida, esse material vai para um forno rotativo, seguindo para o armazenamento de pelotas de ferro, que é a forma como eles são comercializados, a forma bruta. Na outra rota, nós temos o minério de ferro fino, após passar pelo triturador, seguindo direto para uma fornalha, onde a esse minério fino é acrescentado calcário e carvão. Esse carvão passa por um forno para formar o coque, né? E após sair da fornalha, levados a um triturador para adquirir uma granulometria menor, passando por uma triagem e formando aí o sinter de minério. Basicamente, então, nós temos todo esse fluxo. Então, quais são as etapas químicas envolvidas no processamento do minério? A primeira delas é a calcinação, que ocorre a 800 graus Celsius para a desidratação da limonita. Ou seja, nós temos o Fe2O3 hidratado, que é a limonita sendo calcinada a 800 graus Celsius para formar o óxido de ferro, o Fe2O3, liberando uma molécula de água, que ocorre na equação 1. E a calcinação da siderita, também a 800 graus Celsius. Nós temos aí a siderita, que é um carbonato de ferro, sendo calcinada a 800 graus Celsius, formando aí o óxido de ferro, o FeO, liberando CO2 na forma gasosa. Na segunda etapa, nós temos a ustulação a 1000 graus Celsius para a conversão da pirita. Então, nós temos a mais oxigênio a 1000 graus Celsius, que essa reação é conhecida como ustulação, formando aí o Fe2O3 e liberando SO2 gasoso. Seguido aí pela oxidação de parte da hematita. Hematita é essa que vai ser oxidada na presença de oxigênio, formando o Fe2O4, formando então o meu Fe2O4. Então, o minério é aglomerado por processos de sinterização ou pelotização, resultando em unidades com geometria e tamanho apropriado para ser levado ao alto forno. Mas o que é essa sinterização? Na verdade, a sinterização é o aquecimento a uma temperatura suficiente para fundir um metal ligante, preenchendo então os vazios entre os grãos dos carbonetos, formando um metal mais duro, que é o nome dado a uma liga de carboneto de tungstênio produzida pela metalurgia do pó. Ou seja, nós temos o material em pó, passa por uma etapa de conformação para formar o produto conformado, e em seguida por uma etapa de sinterização para formar o produto sinterizado, que é esse metal duro. Por outro lado, a pelotização é o processo de compressão
ou moldagem de um dado material na forma de pellet, daí vem o nome pelletização. No caso do minério de ferro, em particular, a pelletização em partículas ultrafinas se dá por meio do tratamento térmico, e essa pelletização tem como produto aglomerados esféricos de tamanho na faixa de 8 a 18 milímetros. Basicamente, a pelletização ocorre por tensões, diferenças de tensão capilar, onde ocorre a aglomeração das partículas para formar os pellets. A redução do minério no alto forno é uma das principais etapas do processamento do minério de ferro. Como vimos anteriormente, essa redução do minério de ferro na forma de óxido utiliza o carbono, que é proveniente do coque, e um forno específico chamado de alto forno, como vocês podem ver aqui na representação, parte central dessa figura. O alto forno é um reator tubular vertical, onde a redução ocorre de forma contínua, sendo alimentado com carga sólida na parte superior, que vocês têm uma esteira que alimenta esse alto forno com minério de ferro, que vai então entrar em contato com o ar pré-aquecido na parte inferior. A carga de um alto forno é composta principalmente por minério de ferro, coque e fundente. Guardem esse último nome. O minério de ferro é normalmente composto por hematita, Fe2O3, ou uma mistura de hematita e magnetita, Fe3O4, contendo cerca de 40 a 60% de ferro. Esse minério costuma conter cerca de 10% de ganga, cujo componente principal é a sílica, SiO2. O coque, obtido da destilação prévia da hulha ou de outro carvão mineral, é o fornecedor de carbono ao meu sistema para as reações de redução do ferro, além de desempenhar a função de combustível. Já o fundente tem a função de baixar o ponto de fusão da escória e geralmente é composto por calcário, carbonato de cálcio, que é calcinado no interior do alto forno, formando o cal, ou óxido de cálcio. A reação de redução do minério de ferro pelo coque é, portanto, uma reação endotérmica, ou seja, ela absorve calor e tem um ΔH maior do que zero. Enquanto que a reação de combustão de parte do coque com o oxigênio do ar, insuflado a 800 mil graus Celsius, é uma reação exotérmica, libera calor e, portanto, tem um ΔH menor do que zero. Os produtos finais das reações dentro do alto forno podem ser, portanto, classificados em 4 categorias: ferro gusa, escória, poeira e gases. O ferro gusa é o ferro no estado líquido com um teor de 3 a 4% de carbono e 6 a 7% de impurezas e outros elementos, tais como enxofre, fósforo, silício, manganês, provenientes da ganga ou do coque. As primeiras etapas de redução de um ferro geram um material sólido e esponjoso que se funde ao chegar à zona de temperaturas mais elevadas. O ferro no estado líquido se deposita no fundo do alto forno, onde é recolhido a cada corrida ou a cada batelada. A escória é uma mistura de óxidos fundidos de densidade menor que o ferro gusa, e seus componentes provêm basicamente do fundente e da ganga do minério, sendo retirada geralmente antes da corrida do ferro gusa. Já a poeira é constituída basicamente de cinzas que resultam da queima do coque e de materiais inertes da ganga, saindo pela parte superior do alto forno via carregamento pelos gases produzidos. Por fim, os gases saem na parte superior do alto forno, a 300 graus Celsius, e seus principais componentes são o dióxido de carbono, CO2, e o monóxido de carbono, CO, tendo as proporções de CO e CO2 na ordem de 2 a 3. Esses gases são geralmente aproveitados no pré-aquecimento do ar e insuflados no alto forno. Quais são então as reações que ocorrem no alto forno? A redução do minério de ferro
em um alto forno ocorre durante a queda da carga sólida, ou seja, temos o transporte do minério que vai alimentar o alto forno aqui pela parte superior, como nós falamos anteriormente, e essa reação vai ocorrer durante a queda desse minério nesse alto forno que está aquecido. Portanto, essas reações duram cerca de 10 segundos. A redução é realizada por uma série de reações de acordo com a zona ou temperatura do forno alcançado. Como vocês podem ver na imagem, nós temos aqui várias zonas de temperatura conforme a altura do meu alto forno. Então, durante a queda, nós temos reações ocorrendo em diferentes alturas que correspondem às diferentes zonas de temperatura. Nós detalharemos cada uma dessas zonas a partir de agora. Mas primeiro vamos entender aqui nessa figura esquemática o funcionamento do alto forno. Nós temos então a carga, que é composta por coque, minério de ferro e calcário, entrando pela parte superior do alto forno. O ar quente sendo insuflado ou soprado pela parte inferior, esse ar quente aqui formado por carbono mais O2, formando CO2 mais carbono, CO. E também na parte inferior nós temos a saída do ferro gusa, composto por ferro, carbono, silício, enxofre, fósforo e manganês, contendo uma proporção de 93% de ferro. E também a saída da escória, composta por 1/3 de óxido de silício, sílica, 1/3 de óxido de cálcio, 1/3 de óxido de alumínio, óxido de magnésio e óxido de manganês. A zona de redução indireta está localizada na parte superior do alto forno, é uma das primeiras regiões que vai entrar em contato com o meu minério de ferro, já que ele entra pela parte superior do meu alto forno e possui temperatura na faixa de 100 a 700 graus Celsius. Nessa zona, praticamente toda a hematita é reduzida a magnetita. Ou seja, nós temos aí uma reação que ocorre a 500 graus Celsius da minha hematita reagindo com o carbono, que é o meu combustível, para formar a magnetita por redução, liberando CO2. Essa reação é uma reação que tem um ΔH de mais 15 quilocalorias por mol e um ΔG de menos 275 quilocalorias por mol. Portanto, uma reação que ocorre com liberação de calor. A zona de redução direta está situada a cerca de meia altura do alto forno, portanto é a zona seguinte, e possui temperatura da ordem de 700 a 1500 graus Celsius. Nessa zona, a magnetita é reduzida a ferro metálico esponjoso. Nós temos, portanto, uma reação que ocorre a 1000 graus Celsius, né, da magnetita com o meu combustível, que é o carbono, formando aí o ferro metálico esponjoso mais monóxido de carbono, com um ΔH de 245 quilocalorias por mol e um ΔG de menos 50 quilocalorias por mol. Essa redução direta, na verdade, ocorre em duas etapas, formadas pela síntese de redução intermediária da magnetita, a wurtzita, que posteriormente é reduzida a ferro. Ou seja, na primeira reação, que ocorre a 1000 graus Celsius, nós temos a magnetita reagindo com o meu carbono, formando a wurtzita, liberando monóxido de carbono. Em seguida, também a 1000 graus Celsius, nós temos essa wurtzita reagindo com o meu carbono para formar então o ferro metálico e liberar o CO. Usamos aqui a lei de Hess e tomarmos as etapas 4.9 e 4.10, nós vamos obter justamente a equação 4.6, ou seja, somarmos a equação 4.9, que corresponde à oxidação da magnetita para formar a wurtzita, com a reação da wurtzita, nós vamos ter justamente, após cancelar os termos equivalentes do lado esquerdo e do lado direito, a reação 4.6, que corresponde à reação de redução da magnetita a ferro metálico, também ocorrendo a 1000 graus Celsius. Um segundo mecanismo que poderá ocorrer na zona de redução direta corresponde à formação de dióxido de carbono intermediário. Nós temos então a magnetita reagindo com o meu carbono para formar o óxido de ferro, liberando CO2. Em seguida,
o Fe3O vai reagir com o meu carbono para formar o ferro metálico e liberar CO2. E por fim, nós temos o CO2 reagindo com o meu carbono para formar 8 moléculas de CO. Cancelando aqui os termos equivalentes nos reagentes e nos produtos, nós temos como reação final, como um segundo mecanismo, a reação de redução da magnetita com o meu carbono como combustível para formar o ferro metálico e liberar o CO2. Se dividirmos então essa reação global por 2, nós temos então a reação simplificada aqui, que equivale à equação 4.6. Lembrando que todas essas reações ocorrem a 1000 graus Celsius. Uma terceira hipótese de mecanismo de redução direta é a que considera o CO como agente redutor e não o carbono do coque. Nessa reação nós temos aí o CO reduzindo a minha magnetita para formar o ferro e liberar CO2. Em seguida, esse CO2 também vai reagir com o carbono para formar o CO. Cancelamos os termos equivalentes nos reagentes e nos produtos. Nós temos então, na reação global, a magnetita reagindo aí com o carbono, uma terceira hipótese, formando o ferro metálico e liberando CO. Também a 1000 graus Celsius. A zona de fusão e combustão é a última zona que está localizada na parte inferior do alto forno, imediatamente acima do banho de escória e de ferro gusa, e trabalha com temperaturas variando de 1500 a 1800 graus Celsius. Nessa zona ocorre a fusão do ferro esponjoso, formado na zona anterior, e a combustão do coque, que ainda não reagiu. Ou seja, nós temos uma reação que ocorre a 1530 graus Celsius do meu ferro metálico esponjoso para formar o ferro líquido. Reação 4.7 com ΔH de mais 3,5 kcal por mol. E um pouquinho abaixo, a 1800 graus Celsius, nós temos o carbono sólido reagindo com O2 para formar o CO. ΔH de menos 56 kcal por mol e um ΔG de menos 155 kcal por mol. A reação química representada na equação 4.8 provém, portanto, das reações químicas representadas pela equação 4.14 e 4.15. Ou seja, na reação 4.14 nós temos o carbono reagindo com oxigênio para formar o CO. Somando a reação 4.15, que é a reação do CO2, mais o carbono formando duas moléculas de monóxido de carbono. E se cancelarmos os termos equivalentes nos reagentes e produtos, nós temos então a equação 4.8, que é a reação do carbono sendo oxidado aí para formar o CO, que ocorre a 1800 graus Celsius. Todas as reações mostradas até agora são classificadas como reações principais de um alto forno. Porém, também podem ocorrer reações secundárias, dentre as quais podemos destacar a calcinação do fundente, onde nós temos o carbonato de cálcio formando o óxido de cálcio e o CO2, equação 4.17. Em seguida, nós temos o dióxido de carbono reagindo com o carbono para formar o CO. Essas duas reações são somadas, onde podemos cancelar os termos equivalentes nos reagentes e produtos. Para então, na reação global de calcinação do fundente, nós temos a reação do carbonato de cálcio com o meu carbono, que é o combustível, para formar o óxido de cálcio e o CO. Essa reação tem um ΔH de mais 80 kcal por mol e um ΔG de menos 220 kcal por mol, e também ocorre a 1000 graus Celsius. Por fim, a redução paralela dos óxidos de silício e manganês, que ocorre na ganga. Provém da ganga, né? Ou seja, o óxido de silício, a sílica, né, reage com o meu carbono, que é o combustível, para formar o silício, a reação paralela, né, e liberar monóxido de carbono. E a reação do óxido de manganês, que provém aí da ganga, assim como o óxido de silício, com o meu carbono para formar o manganês líquido mais o CO.
um ΔH de mais 65 quilocalorias e um ΔG de menos 10 quilocalorias. Ambas as reações paralelas ocorrendo a 1800 graus Celsius. O silício e o manganês, por sinal, são produzidos por essas reações e são incorporados ao ferro gusa. Na aula seguinte, então, nós continuaremos apresentando alguns outros processos de produção do ferro, a partir do minério de ferro, utilizando outros sistemas, e também falaremos sobre a produção de aço. Como atividades, então, para essa primeira videoaula do capítulo de siderurgia, temos atividade nível 1, atividade online, questões 1 a 3, página 68, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 15 de maio de 2018. Temos também a postagem de atividade de nível 3, correspondente ao capítulo 4, questões 1 a 10, página 68, que também deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 15 de maio de 2018. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!